Quero compartilhar uma palavra que Deus trajo a meu coração, não somente hoje, algo que Deus ha hablado a meu coração, que está em Gênesis 22. Vamos ler de versículo 1 a 14. Não sei se vai estar na pantalla. Bueno, vamos ler bem despacio. Diz assim: Deus prueba a Abraão. Passado certo tempo, Deus puso a prueba a Abraão e lhe dijo: Abraão, aqui estou, respondeu. E Deus lhe ordenou: toma tu hijo, el único que tienes e al que tanto amas, e ve a la região de Moria. Uma vez allí, ofrécelo como holocausto em monte que eu te indicarei. Abraão se levantou de madrugada e ensichou su asno. Também cortou lenha para o holocausto e, junto com 2 de seus criados e seu hijo Isaque, se encaminhou hacia o lugar que Deus lhe havia indicado. Al tercer día, Abraão alzó los ojos y a los lejos vio el lugar. Entonces le dijo a sus criados: quédense aquí y con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Deus y luego regresaremos juntos a ustedes. Abraão tomou la leña de holocausto y le puso sobre Isaque, su hijo. Ele, por su parte, cargou com o fuego y el cuchillo, y los 2 siguieron caminando juntos. Isaque le dijo a Abraão: Padre, dime, hijo mío, aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaque. Pero, ¿dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraão. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraão construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaque y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo, pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraão, Abraão, aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme tu único hijo. Abraão alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. A ese sitio, Abraão le puso por nombre: El Señor provee. Por eso, hasta el día de hoy se dice: en un monte provee el Señor. Vamos orar. Papá, gracias. Gracias porque tu estás aqui, porque esta é tu casa. Graças porque cada de nós que estamos aqui era parte de tu plano, Senhor. E graças, papai, e queremos clamar a liberdade de tu Espírito Santo, Senhor. Habla nossos corações hoje, Padre, de uma forma tão profunda, tão íntima, tão personal, Senhor. Traz liberdade a este lugar, Senhor Deus. Que não exista, Senhor, nada é sobre seres humanos, nada desse é sobre mim, Senhor. Tudo é sobre ti, papai. E clamamos que tu Espírito Santo tenha liberdade e autoridade para falar nossos corações, papai. Para ser antes e depois em nossas vidas e trazer liberdade a este lugar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Sabe, igreja, hoje me gostaria de falar pouquinho sobre isso, sobre promessa. Sobre esta oração que tantas vezes clamamos, choramos, esperamos. Não sei se a ti já passou, a mim 1 milhão de vezes. Pero chega o dia que sucede. Muitas vezes falamos não de la espera, isso também é processo. Pero o que passa em nosso coração quando sucede isso, não? Sabe essa alegria que tens? Uau, finalmente não posso crer, Deus lo hiciste. Não posso crer, eu passaria todo outra vez solamente para sentir isso. Bueno, te vou compartilhar uma história bem personal. Como já sabem, sou brasileira. Sou de uma cidade do Brasil que se chama Belém, está bem a norte do Brasil, tá? E sou odontóloga. E quando eu estava na faculdade, todavia, o sonho de minha vida era terminar a faculdade e viver em São Paulo. São Paulo, porque estava Houston, né? Porque nós que somos de la salud, São Paulo é como uma referência de estudos, de carreira, de crescimento, de desenvolvimento e tudo isso. E a mim me encantaria ser cirurgiã. Então, comecei a sonhar. Foram 5 anos orando por isso. Pero isso demandava muita inversão econômica. E esta temporada, minha mamãe não podia ajudar-me.
E eu podia ir a São Paulo, poderia trabalhar, mas não tantas horas, porque era uma carreira que necessitava muito tempo de estudo, muitas guardas. Então, em minha mente, era um sonho, mas a sua vez era um pouco impossível, não? E de a pouquinho, Deus foi como abrindo as portas. Um primo, que é doutor, que vive aí, lo amo, me ofereceu sua casa para poder viver aí. Depois, eu fui até São Paulo para render meu exame, fui aprovada, pero todavia necessitava plata, não tinha dinheiro para mudança, para começar a pagar os estudos. E justo em meio a todo isso, toda essa situação e oração, minha mamãe foi sorteada em uma promoção de Navidade em seu trabalho. E sim, lhe regalaram um auto 0 quilômetro. Era algo como que, uau, o que passou aí? Eu não podia crer. Na verdade, era justamente a profissão que eu necessitava para começar esse sonho, para ir. Minha mamãe pobre nunca, jamais em sua vida ganhou nada. Foi a única vez e foi para isso, não? Com seu coração generoso me regalou este auto, pudimos vender a um amigo da igreja e com esta plata me fui a São Paulo. Bem, e assim fui, mudei a São Paulo. E pude realizar meus estudos. E passaram muitas coisas nesta temporada, não? Eu já era cristiana, ia na igreja, me casei com meu hermoso uruguaio. E tinha um bom trabalho, e as coisas estavam super bem, estava muito feliz. E a meus olhos, tudo estava saindo exatamente como eu havia planificado. Que hermoso, não? A mim que me encanta, todo bajo controle e tudo isso. Mas quando eu estava pensando a desfrutar desta nova temporada, Deus me chama e prova meu coração. E me desafia a sair de São Paulo e a uma outra cidade, começar todo novo, mas desde uma outra forma. E Deus sabia meu coração. Deus nos conhece. Sabia que por afuera estava tudo bem, não? Trabalhava, estudava, casada, e igreja, mas havia algo dentro de meu coração. Esse sonho, essa promessa se havia transformado. Minhas motivações já eram outras. E foi quando Deus me trajo esta palavra que eu comparto com vocês. E sei que foi seu Espírito que me levou de uma maneira muito forte. E me disse, Nati, quero que me entregues tu Isaac. E te comparto isso porque sei que, bueno, primeiro, eu não fui como Abraão. Não reacionei da mesma maneira. Mas sim, obedeci. Entreguei todo a Deus. E tanto que hoje estou aqui, não foi de uma forma tranquila, tive limitações, tive falta de madurez, mas decidi obedecê-lo. E quero compartilhar isso porque muitas vezes em nossa história passa isso. Algo que foi dia uma promessa, uma bendição, algo por lo qual tanto oraste, mas se nosso coração não está muito conectado a Deus, esta promessa pode transformar-se em um ídolo para nós outros. Sabes esse trabalho que tanto oraste, essa pareja, este sonho, essa carreira, incluso tu ministério, incluso tu chamado, se tu coração não está exatamente conectado com Deus, todas estas coisas nos podem alejar do coração de Deus. E ponendo um pouquinho em contexto histórico sobre Abraão e Isaac que estávamos lendo, Abraão foi um homem que foi chamado por Deus a sair de sua terra e para uma terra desconhecida, viver algo novo, pero com uma promessa que seria padre de uma grande nação. Que passa que Abraão, para os que não conhecem a história, estava casado com Sara, que era estéril, não podia ter filhos. E isso para aquela cultura, naquela época, era um peso tremendo, não? Pero havia uma promessa. E passaram anos de espera, de muitos processos, e Deus concede a Abraão e Sara seu filho milagroso. Isaac, conhecido como hijo de la promessa, não? Nascido já na vejez de seus papás. E nesse mundo antigo também era bastante comum fazer sacrifícios humanos. Incluso a gente sacrificava seus filhos primogênitos para demonstrar lealdade a los deuses. Então, há um porquê também de Deus fazer todo esse dibujo, esse cenário, não para imitar a los deuses, senão para romper com isso, para mostrar que não era um Deus de morte, senão um Deus de vida. E isso é muito importante. Pero hoje, com muitíssimo amor, quero invitar-te a um grande desafio. Quero que mire hoje hacia dentro de tu coração e que puedas fazer uma pergunta com muita honestidade.
¿cuál es tu Isaac? ¿Qué es eso que amas tanto, tanto, que ató tu corazón a una promesa y terminó alejándote del verdadero dueño de la promesa? Bueno, esse mensaje para los que les gusta nombre se llama ¿Quién soy en la prueba? Y mi idea simplemente é compartilhar viaje aqui juntos, de reflexionar pouco sobre o amor de Deus, como Ele se importa com nossos corações, não? E vamos falar de 3 pontos que nos vão ajudar a compreender todo isso, com quanto que Deus está interessado no nosso coração, na integridade e em nossas motivações. Bem? Bueno, ponto 1, la prueba revela lo que hay en nuestro corazón. Bueno, en los versículos ahí de 2 a 5 que leemos, me encanta que empieza, y Dios le ordenó, ¿no? Toma tu hijo, ofrécelo como holocausto. Y Abraham se levanta de madrugada, ensichó su asno y va y hace todo. Pero é impressionante porque acá, perdão, de verso 2, Deus disse, em um monte que eu te indicarei, nem sequer mostrou a Abraão onde era. Simplesmente hacê-lo, não? E Abraão vai, sigue todo, pero me encanta, presta atenção por favor, versículo 5. Entonces le dijo a sus criados, quédense aqui com el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Deus y luego regresaremos junto a ustedes. Aí estava o coração de Abraão. Isso havia no coração de Abraão. Abraão, ele simplesmente escutou, seguiu as orientações, sabia que iam adorar e regressariam. Por quê? Porque o coração de Abraão estava firme em o Senhor da promessa, por acima da promessa. E a Bíblia nos adverte muitas vezes sobre nosso coração. Podemos ler 1 milhão de versículos sobre isso. Deus sabe que há em nosso coração e sabe como isso tem domínio sobre nós, não? Em Jeremias, capítulo 17, versículo 9, diz: nada há tão engañoso como o coração. Não tem remédio. Quem pode compreendê-lo? Salmo 139, versículo 1, nos diz: ó Senhor, has examinado mi coração e sabes todo acerca de mim. Mateus 6, 21, porque donde esté tu tesouro, allí estará também tu coração. Deus sabia que nosso tesouro seria o que amamos. Mateus 5, 8, dichosos los de coração limpio, porque ellos verão a Deus. É tão profundo isso, não? De coração limpio. Quando Deus pide Isaac a Abraão, está desafiando sua fé, está desafiando seu amor a seu filho, pero mais allá disso, ele está protegendo de transformar sua promessa em um ídolo. E isso me encanta. Muitas vezes venimos à igreja, não, e escutamos falar acerca de pecado, como o pecado nos impede de avançar, de viver nossos propósitos, e tudo isso é verdade. Pero, sin embargo, casi sempre associamos pecado a algo que é, vamos dizer assim, moralmente incorreto. E sim, por certo, matar, roubar, mentir, todo isso é pecado, e é pecado porque isso vai em contra da natureza de Deus. Pero há mais. Pero também existem coisas que são muito mais sutiles, escondidas em nosso coração, escondidas em nossos pensamentos. Sabe, essas ações que não parecem malas em si mesmas, pero são suficientes para distrair-nos. São suficientes para alejar-nos do verdadeiro propósito de Deus para nós. Estamos, nos dias de hoje, estamos sempre tão ocupados, não? E nossa sociedade se converteu incluso em status. Ai, como foi tua semana? Ai, não saber, não tenho tempo para nada. Eu sou a primeira que muitas vezes digo isso. Estamos sempre com tantas coisas. E ai, não há tempo, não tenho tempo, não puedo. E isso está roubando nossa vida. Porque já não temos tempo de qualidade com Deus, não? Não temos tempo para orar, para ler sua palavra. Tempo para escutá-lo intencionalmente, pero estamos sempre fazendo, sempre produzindo, não? E venimos à igreja e já nos vamos, porque já temos esse mesmo dia 1 milhão de outros compromissos. E assim está a nossa vida. Sempre a full, ou como dizem os jovens, ATR. Pero em isso todo, nossa relação com Deus se vai transformando. Empezar a ter uma relação de padre e filho, de intimidade, e de la nada
se vai convertindo na relação de conhecidos. Já não tienes intimidade. Há uma frase de C.S. Lewis, de los escritores mais influentes da temporada, que um de seus livros diz: em verdade, o caminho mais seguro ao inferno é gradual. La pendiente suave, suave bajo los pies, sin giros repentinos, sin hitos, sin señales. Deus quer que compreendamos o verdadeiro estado de nossa alma. Quer que nos presentemos delante dele sem máscaras, sem actuações. Deus não se impressiona, chicos, com absolutamente nada de nós outros, porque nos conhece de forma íntima e personal. Ele é nosso Padre e Ele nos ama. E quando hace essa invitação, não é para rechazar, não é para acusar, é para sanar. E enquanto eu estava cantando, vinha isso: é para que não sejamos escravos de nossos sentimentos, de nossas circunstâncias. Quando Deus hace essa invitação a mirar hacia dentro, está traindo liberdade em nossas vidas. E eu creio que há a sanidade profunda quando nos apresentamos tal como somos com o Senhor. Tantas vezes aqui em nossa igreja dizemos esta frase e cantamos: não veni tal como sois. Isso para nós é um valor. Nós de verdade creemos isso. Creemos que Deus nos está esperando tal como somos, porque nos ama. E por isso nos invita a ser essa mirada hacia dentro. Por isso se preocupa tanto com nosso coração. Bueno, e seguindo, ponto número 2, para seguir compreendendo todo esse, como Deus ama conhecer nosso coração. A obediência e a confiança em Deus sostêm a promessa. Em los versículos 7 e 8, Isaac le dijo a Abraão: Padre, dime, hijo mío, aqui temos o fogo e a lenha, continuou Isaac, pero ¿dónde está o cordeiro para o holocausto? El cordeiro, hijo mío, lo proverá Deus, le respondeu Abraão. Que incrível, não? E seguiram caminhando juntos. Abraão deixa muito claro onde estava sua confiança. Ele sabia quem era Deus, não? Aún sem entender, porque não sempre vamos entender. Aqui a decisão é obedecer. E seu coração tinha uma convicção tão grande de quem era Deus que simplesmente confiou e alentou o coração de seu filho Isaac em fé. Que creio que é isso também. Quando nós damos passos de obediência, de confiança, isso não é sobre nós solamente. Deus usa isso para animar a este que está ao nosso lado, não? Para que isso também chegue a outro coração. Me encanta que na Bíblia, não, na história, sempre escutamos que Abraão é o padre da fé. Assim é conhecido Abraão, não? Em Hebreus 11, 17 a 19, diz assim: por la fé, Abraão, quem havia recebido as promessas, foi puesto à prova e ofereceu a Isaac, seu filho único. A pesar de que Deus lhe havia dito: tu descendência se estabelecerá por meio de Isaac. Considerava Abraão que Deus tem poder hasta para ressuscitar os mortos. E assim, em sentido figurado, recobrou a Isaac de entre os mortos. Me encanta a obediência de Abraão. Me encanta e me anima. Essa obediência, essa fé está em descansar em Deus, não? Estava apoiada não em sua força, em seu merecimento, não em sua autossuficiência. Sabe o que me encanta de tudo isso? Abraão não tinha um plano B. E isso, te digo a nível personal, é um desafio em minha vida, não ter nenhum plano B. Me encanta ter plano para todos. Se não passar isso, tenho isso, se não tenho isso. E semana passada escutamos em la prédica algo que Kevin trajo, que me quedou, que é a autossuficiência disfarçada de responsabilidade. E é isso. Abraão não teve isso. Abraão simplesmente confiou. Sabia que o único plano era seguir a Deus, não? E quando Deus nos desafia a entregar hoje o que temos, o que amamos, o que isso para nós é nossa segurança, Deus não quer destruir-nos, senão fazer-nos livres. Não, Ele quer chegar a um nível de profundo de intimidade e confiança. Deus ama a seus filhos, a nós e está tão interessado em nossas vidas e quer estabelecer esta relação. Porque Ele sim, já estamos dizendo há um montão, não? Ele nos conhece, mas também quer que nós o conheçamos. De uma forma profunda, perfeita. Deus está interessado nesta relação. E esta confiança nos permite descansar, mesmo quando circunstâncias pareçam contrárias. Creio que um grande desafio que temos é descansar.
Estamos sempre levando tantas cargas. Estamos sempre querendo fazer as coisas a nossa forma. E Deus está invitando, descansa. Eu já tenho todo. Segui minha voz. Não? Deus invita a entregar todo em suas mãos. Por quê? Porque seus planos são sempre muito mais altos. Deus disse em sua palavra que seus planos são de paz. Porque Ele pode ser algo tão comum, tão sencillo, que temos em nossas mãos, e ser algo totalmente extraordinário. Em Isaías 55, 8 e 9, diz: porque mis pensamentos não são os de ustedes, nem sus caminhos são os meus, afirma o Senhor. Mis caminhos e mis pensamentos são mais altos do que os de ustedes, mais alto que os cielos sobre a terra. Abraão, com sua atitude de fé, nos ensina que não basta receber uma promessa. É necessário crer no amor e o cuidado de Deus. Caminhar em obediência, incluso quando parece que a promessa se contradiz. Quantas vezes não oramos por algo, hacemos, e Deus abre a porta, e de la nada, começa a não sair mais tão bem. E, pero Deus, chorei, me contestaste, disseste que isso estava. Eu comprei esta casa porque me dijiste que eu podia comprar. Eu me cambiei de trabalho porque dijiste que ia cambiar. Pero Deus se importa tanto com nosso coração, que não é porque simplesmente logramos algo que Ele nos deixa aí. Ele segue nesse processo diário de moldear nossas vidas, moldear nosso caráter. A Bíblia não nos faz promessa de que todo vai ser perfeito. Nos hace promessa que Ele está com nós, seja dias buenos ou dias malos. É sobre isso. E quando estamos firmados aí, podemos experimentar seu cuidado, podemos experimentar o seu amor. Amém? Deus reafirma seu caráter, não destrói a promessa. Quando Isaac deixa de ser possível ídolo ao coração de Abraão, então a promessa não só se afirma, porque ela se multiplica. E é isso que Deus faz com nós. Deus não deixou sacrificar a Isaac, não era esse seu plano. E cumpriu. Sim, Abraão é padre de gerações e gerações e nações, porque esse era o plano de Deus. E tenho um último ponto para falar dessa mensagem, não sei se a equipe já quer sumar-se. Deus sempre provê o que necessitamos. Versículo 13 e 14 nos diz: Abraão alçou a vista em matorral, viu carneiro enredado por los cuernos. Foi então, tomou o carneiro e lo ofereceu como holocausto, em lugar de seu hijo. A esse sítio Abraão le puso o nome: El Senhor provê. Por isso, hasta o dia de hoje se diz: em um monte provê o Senhor. Igreja, Deus já tem todo preparado, necessário para cada de nosso caminho. Abraão sabia que Deus lhe traria essa provisão necessária e no tempo correto. Deus não só exatamente dá o que nós queremos, senão nos dá o que nós necessitamos, que são coisas muito distintas. Quando Deus nos desafia a entregar todo em seu altar, é uma invitação a uma rendição completa, pero uma rendição àquele que já deu todo por nós, porque Ele mesmo se deu a nós. Não? Esse altar simboliza rendição. O que ponemos aqui vuelve transformado em um tempo e na forma de Deus. Deus não estava... Isso é muito importante que saia de cá, e quero dizer isso muito tranquila, porque creio que é muito importante. Deus não estava em contra Abraão amar a seu filho. Deus não estava em contra esse amor por Isaac, esse cuidado. Deus não está em contra que ames, que cuides e que disfrutes das coisas que hoje deixou em tus manos. Deus não está rugando com nós de te dar e te tira e te hace sorrir, a hora chora. Não é sobre isso. Deus nos ama. Simplesmente o que Deus está fazendo é pôr cada coisa em seu lugar. Não? Deus não estava em contra minha profissão quando eu te contei tudo o que passou. Deus foi tão generoso que me permitiu viver um sonho. E eu não levou a mentir. Em alguns momentos, quando nessa transição, eu dudei. E eu dizia isso a Deus: pero me diste um auto para vir cá. Por que me estás sacando de cá agora? Que isso de tão mal? Não entendo. Porque abriste essa porta que humanamente era totalmente impossível. E agora me estás levando ao outro lado. O que passou? Não era tua promessa?
Essa foi minha incredulidade em meu coração. Essa foi a dureza de meu coração. Pero não é assim que trabalha Deus. Deus simplesmente se importa com a integridade em nosso coração. Nos protege do peligro de construir ídolos que nos vão a destruir. Nos ajuda a pôr cada coisa em seu lugar. E é assim que Deus trabalha. Ele nos conhece nosso coração. Deus não está interessado que sejamos cristianos que hacen e que não sejam. Porque Deus se importa com nosso caráter. Chicos, podemos estar haciendo 1 millón de coisas super bem, pero com as motivações totalmente equivocadas. E Deus se importa com isso, porque esse é um verdadeiro amor, não? Deus não é um Deus superficial, não é um Deus que está te mirando aí, lejano de arriba, não. Ele participa no nosso dia a dia com nós outros. E nos ama de forma profunda. E Deus já viu esse dibujo completo. Nós outros temos uma visão totalmente limitada. Nós outros vemos aqui, Deus já viu todo. E se simplesmente podemos descansar em seus braços de amor, vamos chegar a níveis, sim, muito mais profundos. E quero terminar esse mensagem envolvendo a minha história. Como te contei, fui a São Paulo. Bueno, como cheguei de São Paulo até Uruguai, é muito largo a coisa. Os que estão aí loucos para conhecer minha história, invitem a mim a Fabrício um café. Vamos amar, compartilhar todo. Pero 10 anos depois de que eu estive aí, começando toda a carreira de cirurgia, eu já estava aqui em Uruguai, Deus me deu a oportunidade de voltar a este lugar. Havia salido mi reválida acá, como sabem, não? Temos que fazer todos os trâmites, revalidação de títulos, quando somos profissionais. E isso também foi fruto de muitíssima oração desta casa, porque temos uma casa que ora, que batalha com nós outros. E muitos dos que estão aqui oraram comigo durante muito tempo para que eu pudesse ter esse título. E quando saiu esse título, eu entrei em contato com os meus antigos professores, pedi ajuda para atualizar-me. Bueno, e me fui a São Paulo por um mês. Alguns acá se recordam disso. E sabe o que foi incrível? Eu estava aí, em los hospitais. Chicos, São Paulo é como o máximo da saúde em Brasil. Tá? Eu estava aí com esse equipo incrível. E quero dizer-lhes uma coisa. Foi linda experiência, pero me vi aí depois de 10 anos e sabe o que passou? Aquele não era meu lugar. Aquela vida já não era mais meu sonho. Senti uma alegria e uma paz tão grande de não estar aqui. Isso não era para mim. Minha felicidade, minha alegria não estavam nesse lugar. Hoje eu sigo trabalhando, sou odontóloga, cirurgiana, pero vivo isso hoje dentro dos propósitos de Deus. Depois eu disse que hoje eu vivo a história que Ele ha escrito para a minha vida. E quero dizer-te algo com muitíssima honestidade e me emociona. Seus planos são muito mais altos que os meus. E te cuento todo isso porque a história não se termina aí. Sigue. La rendición es una elección diaria. La entrega de obedecer, de confiar, é uma decisão de todos os dias. Hoje aprendi a não depender de minhas forças e he aprendido a amar muito mais ao Deus da promessa por arriba da promessa. Hoje he vivido novos sonhos, novas temporadas, novos desafios e tenho hoje novos destaques. E todos os dias, Deus me desafia a entregar todo em seu altar e a descansar em seus braços de Padre de amor. E quero terminar lendo Romanos 11, 33 a 36. Essa parte da Bíblia para mim é como um resumo de tudo o que falamos agora. E são versículos que cada tanto eu vou e é minha oração personal com Deus. E quero compartilhar com vocês. Que profundas são as riquezas da sabedoria e do conhecimento de Deus. Que indescifráveis sus juízos e impenetráveis sus caminhos. Quem ha conhecido a mente do Senhor ou quem ha sido su consejero? Quem le ha dado primeiro a Deus para que luego le pague? Porque todas as coisas procedem de Ele e existem por Ele e para Ele. A Ele seja a glória por sempre. Amém. Igreja, hoje te desafio uma vez mais a mirar tu coração
E quero deixar 2 perguntas. Quem sois quando Deus te pede tu Isaac? Que há em tu coração quando sois provado? Amém?